Oi gente, eu sou Karina, eu tenho um perfil aberto no Instagram, onde eu divido parte da minha vida, algumas experiências e divido um pouquinho da minha vida profissional. Eu sou controladora de tráfego aéreo da Força Aérea, eu sou sargento, e por conta disso acabei atraindo um público para o meu Instagram. Hoje faz parte do meu dia, né, tirar um pouquinho do meu tempo, investir um pouquinho da minha energia para ajudar alguns adolescentes e até crianças que têm interesse em seguir a mesma carreira que eu. Essa é a minha primeira tentativa de fazer um vídeo para o YouTube, não sei no que vai dar, estou um pouco nervosa, com dor de barriga, mas vamos ver no que dá, né? O forte é a espontaneidade. Espontaneidade. E o assunto que eu trouxe para hoje é um assunto que sempre que eu sou perguntada, eu acho que ele merece um pouquinho mais de atenção, e sempre que eu respondo por direct, por responder muitos directs por dia, eu sempre fico achando que faltou um pouquinho mais de atenção, que é o medo da prova, o medo de concurso. É muito comum quando eu abro caixinha ou então por direct mesmo, receber mensagens de pessoas dizendo que estão com muito medo da prova, que não sabem como lidar, que às vezes ficam paralisadas, que quando começam a ver que não estão dando conta do conteúdo ou das questões, sentem muito medo. E aí eu tento conversar, mas eu sempre depois penso, poxa, eu poderia ter dito isso. Então esse vídeo é uma tentativa de responder de uma forma um pouco mais abrangente, né? Esse tipo de mensagem. Então, ao final desse vídeo, vocês vão estar sem medo de prova de concurso? Não, mas a gente vai tentar pegar esse medo, que é grandão, e transformar ele numa coisinha pequenininha e fazer ele trabalhar a nosso favor. Qual é a minha visão a respeito do medo, né? O medo, ele é algo que nos mantém vivos. O medo, ele não é o contrário da coragem, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, essa pessoa tem coragem e ela não tem medo. Essa pessoa tem medo, tá faltando coragem. Não é, eu acredito que o medo e a coragem, eles são duas faces de uma mesma moeda. Eu acho que sem o medo não existe coragem. Eu vou tentar ilustrar isso para vocês. Por exemplo, uma criança de 3 anos vai atravessar uma avenida movimentada e ela não olha para os dois lados. Ela não olha para os dois lados por quê? Porque ela é corajosa e ela quer atravessar aquela avenida e ela não precisa ter medo? Não. Ela faz isso porque ela não tem consciência, ela não sabe que aquilo ali coloca a vida dela em risco, ela não sabe a importância de olhar para os dois lados. Na verdade, você, um adulto ou um adolescente, quando você vai atravessar essa mesma avenida, você olha para os dois lados? Obviamente, porque você sabe a importância disso, né? Você sabe que para não arriscar a sua vida, você precisa olhar para os dois lados. Então, além de tudo, o medo, ele mantém a gente vivo, na verdade. A gente não coloca, às vezes, a nossa vida em risco por conta do medo. Ou seja, ele pode ser usado a nosso favor. E como o medo ele é um sentimento, a gente não consegue controlar, né? Eu não tenho como chegar pra você e dizer assim, não se entristeça por isso, e você gira uma chave e não se entristece, né? O sentimento, tristeza, ele acontece automaticamente dentro de você quando algumas coisas acontecem. E com o medo é a mesma coisa, só que você consegue escolher o quê? Você consegue escolher as suas atitudes a partir de um sentimento que você tem, mesmo que você não consiga controlar aquele sentimento. Então, vamos fazer agora uma relação disso que eu acabei de falar com o concurso, né? Por que você tem medo da prova? Porque você sabe a importância daquela prova para mudar a sua vida. Você sabe a importância de enfrentar aquele concurso para alcançar o sonho que você tem. E além disso, você tem consciência das dificuldades que ele traz, não é verdade? E quanto mais você estuda e quanto mais você se aprofunda nos temas e às vezes começa a errar questões, mais você tem essa consciência. Então é normal que venha o medo. Mas o que a gente precisa ter diante desse medo? A coragem de continuar. E só um minuto que eu vou tomar as minhas notas. Lembrei aqui. Eu coloquei
que eu estou falando aqui a partir da minha própria experiência de vida, a partir da minha própria experiência com o concurso, tá? E eu não estou falando de um medo que paralisa total. Eu não estou falando daquele medo pânico. Se você, por acaso, estiver enfrentando um medo desse tipo, eu te aconselho fortemente a procurar uma ajuda profissional, né? Eu não vou resolver com esse vídeo. Eu mesma faço terapia já há alguns anos, e lá eu consigo tratar num ambiente seguro com um profissional que é preparado para isso. Eu consigo levar os meus medos, as minhas ansiedades, e consigo tocar a minha vida para frente e conquistar tudo que eu conquisto hoje, né, através da terapia. Então é isso. Agora eu queria falar de algumas coisas que a gente vai... Ai, o computador apagou. Que eu acho que são atitudes práticas para que você tenha diante do medo, né? Primeiro, quando você sentir medo, você respira. Você respira. Você pode perceber que sempre que você sente medo, a sua respiração ela fica mais ofegante, ela fica diferente. Então você se concentra na sua respiração e você volta para o momento presente, você aterra, você fica no aqui e no agora, onde não tem problema nenhum, né? Uma coisa que eu fazia muito também e que eu aprendi com a minha mãe, inclusive, e eu acho que me ajudou muito, foi mentalizar. Mentalizem vocês conquistando, mentalizem fazendo a prova, mentalizem acertando as questões, vendo tudo, acertando, conseguindo. Isso tudo ajuda a você a chegar lá, né? Essa mentalização. Eu me imaginava vestindo a farda, eu me imaginava entrando na escola, e eu acredito muito que isso fez toda a diferença para mim, né? Vocês podem até pesquisar um pouco mais sobre isso, eu não entendo tanto assim, eu só sei dos efeitos que realmente isso trouxe para minha vida, mas existem vários estudos a respeito de como isso pode nos ajudar a conquistar o que a gente quer. Então, e agora o conselho final, né? O conselho final que eu sempre dou para todo mundo que me procura e diz assim, me dá uma super dica para esse concurso. O conselho que eu dou é, façam provas anteriores. Peguem as provas anteriores. Talvez vá fazendo a do ano passado, do ano retrasado e assim sucessivamente, né? Porque de repente se você começar lá atrás, você não chegue nas provas atuais, e as provas atuais elas vão estar muito mais dentro da realidade do que as muito anteriores. Então, façam isso, comecem a resolver provas anteriores, comecem a cronometrar o tempo, comecem a se familiarizar com a prova, né? Eu lembro que quando eu fazia a prova do meu concurso, porque eu fiz algumas, né? Reprovei por peso, quem já conhece a minha história sabe disso. Então, eu fiz algumas provas. E quando eu chegava, eu já me sentia muito à vontade com aquela prova, eu já conhecia a capa da prova, eu já conhecia o jeito que as questões vinham escritas, então eu já estava muito à vontade para fazer aquele concurso. Então, façam isso, você vai conhecer o nível das questões, você vai ver de que maneira elas são cobradas. A prova da especialista, por exemplo, ela costuma ser muito objetiva, né? Ela costuma ser muito direta, então você já vai entender a lógica da prova. E aí você aproveita isso para ganhar confiança, né? Imagina chegar numa prova que você já sabe o que esperar daquela prova. Isso é muito bom. Então, a dica máxima é resolver provas anteriores, para se familiarizar, para conhecer os níveis das questões, para se sentir à vontade com a prova. E eu já vi casos de repetirem questão, assim, exatamente igual, tá? Isso acontece. E então é isso, gente. Em resumo, eu queria dizer que esse medo, ele não é ruim. Ele é só uma questão de consciência da importância. Então, não se identifiquem com esse medo. Não fiquem, estou com medo e agora o que eu faço? E aí você começa a sentir mais medo e alimentar aquele medo. Faça o seguinte, eu estou com medo. Ok. Eu aceito esse medo faz parte do meu processo de preparação. Esse medo, ele é importante, porque ele é que me diz que a prova é importante. Ele é que me diz que eu tenho consciência do desafio que eu tenho para enfrentar. Então acolhe esse medo, fica com ele ali, ok. Mas, ok, estou com medo, próximo passo, vou fazer uma questão. Próximo passo, vou estudar. Ou então vou dar uma respirada e depois eu volto. Tranquilo, tá? E
esse medo também é resultado do nível de preparo, né? Então, quanto mais preparado, menos medo a gente tem. Então, se preparem, porque é só através desse preparo que vocês vão ganhar essa confiança e irem para a prova um pouquinho mais tranquilos. E já vou adiantando, para quem é marinheiro de primeira viagem, marinheiro não, né? Aviador, especialista de primeira viagem. Eu já vou logo avisando que vocês vão chegar lá na prova e vocês vão ter medo, tá? Eu mesma, Karina, eu sinto medo a cada prova que eu vou fazer. Eu faço provas até hoje e eu sempre dou aquela tremidinha, sinto aquele medinho, aquela dorzinha de barriga, mas ok, né? Ok, aceita. Não vai se identificando e deixando aquilo ali tomar conta de você. Você vai sentir medo, mas aí você vai respirar e você vai começar. E a cada questão que você fizer, você vai ganhar mais confiança e tenha estratégia, né? Vá com a sua estratégia traçada para a prova, sabendo quais são os seus pontos fortes, por onde você vai atacar, qual é a questão, qual é a matéria... Qual é a matéria que você tem mais facilidade, que você vai começar para ganhar mais confiança, ou então que você vai deixar por fim porque você tem facilidade. Enfim, você vai encontrar a sua estratégia a partir do que eu falei, né? Resolvendo as provas anteriores e treinando bastante, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter ajudado a encorajar vocês um pouquinho para a prova, tá bom? Depois venham aqui me falar se esse vídeo ajudou ou não, depois venham me contar como foi a prova. E é isso, tá? Eu fico vibrando demais com as conquistas de vocês. Espero que dê tudo certo, tá bom? E se esse vídeo for bom, depois eu gravo mais. Um beijo, até a próxima.